Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tratar de um assunto extremamente relevante. Como construir uma visão de mundo verdadeira, né? Como ter uma visão da realidade que seja sólida, que seja confiável, que não seja ilusória, enganosa, né? Muitas pessoas se dedicaram a responder essa pergunta ao longo da história da humanidade. E geralmente as pessoas que tentam responder isso caem em um dos dois buracos. O primeiro é aquele ceticismo no qual a pessoa diz que nós nunca podemos ter certeza de nada, que tudo sempre é passível de dúvida. O outro é o religioso, no qual a pessoa adota um sistema de crenças pronto, mas que não tem um embasamento, né? Um sistema que pode ser posto em dúvida, mas a pessoa decide não colocar em dúvida. Ela simplesmente escolhe acreditar naquilo. A minha proposta aqui é partirmos de um princípio autoevidente, que prove a si mesmo e que sirva de fundamento para o próprio pensamento. Quando nós encontramos um primeiro princípio assim, nós podemos, a partir dele, construir uma visão de mundo sólida, confiável, imune a ataques, né? Bem, o princípio inegável, absoluto, que serve realmente de base para qualquer tipo de afirmação, é a própria ideia da verdade, enquanto uma descrição exata da realidade, né? A verdade como uma ideia que expressa o ser, portanto é diversa de uma mera opinião ou de uma crendice, né? Mas a verdade é uma crença que demonstra a si mesma, né? É uma crença porque é uma ideia sobre algo e ela demonstra a si mesma porque ela é inegável na prática. Você pode negá-la verbalmente, mas no fundo, ou seja, numa análise lógica, você percebe que você afirma a verdade quando você tenta colocá-la em xeque. Quando você diz assim, ó, eu não sei se a verdade existe, né? Então, mas o fato de você estar afirmando isso já não é uma verdade, né? Não é verdade que existe alguém agora dizendo que não sabe se a verdade existe? Ainda que você não saiba a origem desse alguém, né? Se esse alguém começou a existir agora, se ele tem memórias falsas ou não, mas o fato é que há alguém agora negando a verdade ou duvidando dela, né? Então, assim, a verdade é um conceito que se refere a algo abstrato, porém extremamente presente, nós podemos dizer assim, ele é real. Bem, uma vez que a verdade existe, nós sabemos que ela é absoluta, né? Porque se não fosse absoluta, se ela dependesse de algum ponto de vista, ela nem poderia ser chamada de verdade, seria uma mera opinião, né? Mas não pode ser verdade que não há verdade. Quem diz que a verdade não existe ou que a verdade é relativa, está afirmando algo que considera verdadeiro e, ao mesmo tempo, absoluto, né? Portanto, a verdade absoluta é autoevidente, ela prova a si mesma. E quando você tenta ir contra esse princípio, você tropeça nos seus próprios pés e cai com a cara no chão, né? E nós também sabemos que a verdade é racional, né? A prova disso está ao longo dos nossos pensamentos aqui, quando nós vamos expondo a verdade, né? A gente percebe que ela é apreensível pela mente lógica e ela pode ser analisada de forma racional, né? Ela pode ser conceituada, ela pode ser refletida. Portanto, pessoal, esse princípio é absoluto, ele é imbatível e todas as pessoas têm esse princípio em si mesmas, ainda que sem perceber, né? Quando elas tentam duvidar dele, elas estão afirmando, elas estão se baseando nesse primeiro princípio. Assim como uma pessoa que só conhece um idioma, por exemplo, ela só sabe falar um idioma, aí ela vai tentar negar que sabe falar esse idioma. Ela vai ter que usar o próprio idioma para dizer que não sabe falar nessa língua, né? Então, quer dizer, é uma autocontradição. Sendo assim, nós temos um primeiro princípio adequado, porque ele supre as condições necessárias para fornecer as bases de uma visão de mundo para nós. Uma vez que nós temos esse primeiro princípio, nós temos que analisar se ele é amplo o suficiente para nos fornecer as questões, ou melhor, as respostas das questões básicas do conhecimento. O que é o ser, como conhecer a realidade,
como nos comportar nessa realidade? Essas 3 perguntas básicas, né? Epistemologia, que diz respeito ao conhecimento, metafísica, que diz respeito à estrutura do ser, a ontologia, que diz respeito às propriedades do ser, e a ética, que diz respeito ao nosso comportamento, né? E esse primeiro princípio também tem que ser autocoerente, né? Ele tem que ser coerente consigo mesmo. Ele tem que manter-se até o fim. Enquanto ele vai se desenvolvendo, né, como uma árvore que vai crescendo, gerando galhos, esse primeiro princípio não pode entrar em um looping, não pode incorrer em autocontradição, né? Esse é o problema das filosofias. Elas escolhem primeiro os princípios duvidosos, ou então são primeiros princípios que levam a um beco sem saída. São primeiros princípios que acabam mordendo o próprio rabo e não permitem que o filósofo tenha um conhecimento verdadeiro. Ele acaba se decepcionando, né? Mas esse primeiro princípio, pessoal, eu garanto para vocês, é suficiente e tem todos os demais requisitos para formar uma filosofia correta, honesta intelectualmente, que satisfaça a mente do pensador mais crítico, né? Quando a gente aceita esse fato de que há uma ideia exata que expressa a realidade e que não pode ser duvidada, sob pena de nós incorrermos em uma falência intelectual, nós encontramos as condições para construir uma filosofia que também prove que todas as outras são falsas. Quando você vai analisar uma filosofia, você tem que pensar qual é o primeiro princípio do qual ela parte, né? Qual é a ideia semente, qual é a ideia germinal que fez com que esse sistema surgisse, qual é essa ideia mestra, né, na qual se apoia esse sistema filosófico. Talvez um filósofo diga que ele não tem um único princípio base, mas ele tenha vários princípios. Mas se ele tem vários princípios, eles devem ter algo em comum, não é? Para que eles se encaixem em um sistema, é necessário que esses princípios tenham a mesma espécie. Sendo assim, se eles são parecidos, se eles são familiares, né, eles devem ter então uma ideia em comum entre eles que os ligue. Então é falso que uma filosofia pode se assentar em vários princípios absolutos, porque deve haver um primeiro princípio, deve haver um ponto de partida. Aí você tem que olhar o modo como esse filósofo trabalha a partir desse primeiro princípio. Será que ele se mantém fiel a ele? Ou será que ele vai contrabandear ideias de outras cosmovisões, de outras filosofias? Porque se ele faz isso, então ele vai ter que explicar por que ele não aceita todas as outras ideias desse sistema paralelo do qual ele está se aproveitando. Se ele já tem um método para julgar qual ideia é falsa ou verdadeira, olhando as outras filosofias, ele tem que justificar esse método de análise, né? O método de análise que um filósofo faz deve estar apoiado em o primeiro princípio autoevidente, de modo que não faz sentido ele querer complementar esse princípio com princípios alheios, ou seja, estranhos, né? E também é muito importante que esse sistema que o filósofo constrói seja, como eu falei, suficiente. Ele tem que ser amplo, né? Não basta apenas evidência e coerência, mas ele tem que ser suficiente, né? Ele tem que ter uma amplitude necessária, sob pena de o filósofo precisar preencher lacunas, né? Recorrendo mais uma vez a ideias exóticas, a ideias estrangeiras, né? Estranhas à sua própria visão de mundo, gerando com isso um Frankenstein intelectual, né? Vai criar ali um verdadeiro monstrengo, né? Não vai ter uma filosofia que vai ter um princípio, um meio e um fim, né? Mas ele vai ter uma filosofia que será uma mescla inconsistente de visões de mundo inconciliáveis, porque elas partem de primeiros princípios opostos, que não têm uma conexão, né? E é assim, com esse método, que a gente pode ter uma visão de mundo realmente irrefutável e encontrar os erros das visões dos outros, tá? Por hoje era isso, até a próxima.